uma alegria estar fazendo parte desse time. Meu irmão, não me procure no meu passado, eu não estou mais lá, amém? Aleluia. Já estou aprendendo, está vendo? É uma alegria, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração. Eu quero falar sobre uma fé inspiradora. Esses dias eu tenho sido tomado e sido desafiado a viver um tipo de fé que não apenas nutre a minha expectativa, mas aqueles que estão também ao meu redor. Então eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Marcos capítulo 7, a partir do verso 24. Uma narrativa evangelística. Quem escreve este livro é um homem chamado, um jovem, João Marcos. Curiosamente, dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, este evangelho conhecido também como sinótico, quer dizer ver em conjunto, é uma ideia de um mesmo evangelho apresentado a povos distintos. Mateus aos judeus, Marcos aos romanos. E como Marcos está escrevendo aos romanos, ele quer trazer uma expectativa um tanto quanto ousada em nós percebermos que a fé dos gentios também chamaram a atenção de Jesus. E é por isso que nós queremos discorrer acerca desse pequeno trecho, Marcos capítulo 7, a partir do verso 24, nós falaremos sobre uma fé inspiradora. Quem quer ter uma fé inspiradora aqui? Aleluia, uma fé que inspira. Então acompanhe comigo, crente, essa leitura. E você que não é crente, seja crente, que é muito bom ser crente, ser cheio do Espírito Santo. Somos o povo mais louco e mais feliz dessa terra. Não dá para explicar essa loucura de carregar a mensagem da salvação no peito, irmão. É maior do que a gente, por isso que nós proclamamos dia e noite, porque a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração, e por isso nós conclamamos e pregaremos até que Ele venha, amém? Aleluia. Diz assim o evangelista João Marcos: Jesus saiu daquele lugar. Eu preciso que você preste atenção em cada uma das características narradas aqui pelo jovem João Marcos. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom, cidades essas condenadas também. Mas existe algo precioso. Aquilo que estava perdido na mão de Jesus tem muita valia. Aquilo que não era passa a ser nas mãos de Jesus, amém? Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Normal. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou sobre os seus pés. Olha que precioso isso. A mulher, no verso 26, era grega, Ciro-Fenícia, uma cidade da Síria, Fenícia. E ela disse: deixe que a mulher, a Ciro-Fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse os demônios da sua filha. No verso 27, Jesus responde: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Curioso isso. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Eu estou repetindo porque eu perdi aqui. Pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Parece que Jesus está chamando aquela mulher de filho do cão. Isso era uma tônica dentro do mundo pagão. E ela diz, e Jesus respondendo, ela respondeu: Senhor, isso aqui que é precioso. Irmãos, não é o problema que você atravessa, mas a resposta que você dá é o que conta. Que problema todo mundo tem, mas responder de maneira ousada é só para alguns. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos aqui nessa manhã que o preferem mais do que outros. Amém? Então ela disse, por causa dessa resposta: Senhor, mas até os cachorrinhos
comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio o deixara, e ai se ele não o deixasse. Aleluia, hoje é uma manhã de libertação, amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por essa manhã. Balança, figueira, balança, Senhor Deus, as nossas estruturas, mas por favor nos permita sair dessa manhã andando em uma fé ousada, a ponto de inspirar aqueles que nos cercam. Nós iremos a confundir até os nossos inimigos, eles virão por um caminho e voltarão por outros caminhos, Senhor, porque nós estamos convictos de que aquele que nos chamou para esta peleja, Ele é fiel para nos sustentar, e na força do Senhor nós iremos contra esses inimigos, repreendemos todo principado, potestade, dominadores do ar. Não prevalecerá nenhuma arma forjada contra a sua igreja. Nós nos apropriamos da armadura do Senhor. Dai-nos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, e calça os nossos pés com a sandália da proclamação do Evangelho da paz. Nós iremos ousadamente e levantaremos um baluarte, dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia, aplauda o Senhor. Estou empolgado, estou sem café e sem Ritalina, mas eu estou cheio do Espírito Santo, amém? Meus irmãos, é importante, a guisa de curiosidade, como o pastor Douglas gosta, nós precisamos entender o contexto desse livro e o autor, para que faça mais sentido o que está aqui emaranhado dentro dessa perícope. Perícope é apenas um nome que nós damos a esse pequeno trecho. Vale ressaltar que nós não temos isso nos manuscritos originais. Essas divisões dentro de um texto, que são pequenos textos, são chamados também de perícopes. Me permita te apresentar João Marcos. Talvez você só tenha o conhecido como Marcos. É o nome que ele apresenta intencionalmente em direção ao seu público-alvo, o que seria os próprios romanos, aqueles cristãos que estavam em grande parte reunidos ainda sobre o domínio das províncias romanas, sobre o domínio bélico. A maior força imperial de toda a era é o período em que o Império Romano havia dominado Jerusalém. Eles entraram e firmaram as suas estacas em meados mais ou menos com 10 décadas de império perpetuano. E João Marcos cresce aprendendo o Evangelho, mas na perspectiva judaica. Ele é orientado dentro da tradição. Ele também é judeu por conta da sua mãe, Maria. Maria era dona de um espaço ou de uma casa chamada cenáculo. Cenáculo só quer dizer casa de 2 andares. É interessante quando somos convidados a participar de um culto no cenáculo, e ainda o convite é carregado de um ambiente apoteótico. Fica forte ou não fica? Mas cenáculo só quer dizer casa de 2 andares, onde Jesus costumeiramente tinha o momento de partilha do pão, através da Páscoa, onde Jesus catequizava os discípulos. A última ceia em que Jesus participou, inclusive quando ele arreda o prato, o próprio Judas Iscariotes mete a mão no prato, e ele diz que havia entre eles alguém que o trairia. Eles estavam dentro da casa de João Marcos, e essa Maria, a mãe de Marcos, era parente de Barnabé. Barnabé é natural de Chipre, aquele que cuida do apóstolo Paulo. Então João Marcos cresce cercado pela tradição judaica e ao mesmo tempo com um olhar cósmico para o mundo gentílico. A cultura
grega, mas o Senhor o chamou para escrever aos gentios, mas o evangelho é um só e aponta para Cristo Jesus. E João Marcos, o primeiro evangelho escrito em relação aos três, ele faz questão de enfatizar uma fé ousada e inspiradora por parte de uma mulher, que não só tinha vários preconceitos que o cercava, as mulheres também eram depreciadas dependendo da tradição judaica. Dentro do judaísmo nós temos 5 principais clãs, e vai só ficando mais intenso: fariseus, saduceus, essênios, zelotes e herodianos. Cada um entendia a partir de uma perspectiva da revelação que Deus entregou a Moisés, que escreveu em uma tábua e deu leias aos sacerdotes e transmitiu ao povo. Mas eles criavam o que eles chamavam de tradição do judaísmo. Eles, no afã de proteger a lei revelada específica de Deus, eles criavam as tradições para guardarem a lei. O movimento fariseu nasce com boas intenções. O difícil foi eles perpetuarem, esquecendo-se da palavra e escolhendo a sua própria tradição. Eu estou narrando isso porque é isso que nos acontece no capítulo anterior. Jesus está sendo acusado pelos próprios fariseus por comer e não lavar as mãos, por não enxaguá-las antes de participar do momento de ceia. Tiago, mas ceia não é apenas aquilo que a gente come aqui e toma. Para que você entenda etimologicamente, a palavra ceia quer dizer jantar noturno. O significado para ceia é atribuído a partir da fé, em que nós cremos em que Jesus se torna como uma fé que é cristalizada em nossa memória, de que Ele é o pão que foi partido, e a certeza de que Ele foi moído, e o seu sangue, o suco, a certeza de que o seu sangue vertido na cruz é o único que pode nos dar a vida eterna. Mas Jesus está sendo acusado de não lavar as mãos antes de comer. E aí Jesus responde esses fariseus dizendo: pois bem, a palavra falava de vocês, né, fariseus, que prestam cultos, mas no íntimo não me adoram. A boca proclama, mas não é de verdade. Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Vocês estão preocupados com os mantras, os dogmas e os ritos, e se esquecendo da essência. Eu não vim curar são, eu vim curar os que estão doentes, porque é esses que precisam de médico. Eu não vim dar salvação para quem se sente salvo, eu vim salvar o pequeno, o sujo, aquele que estava esquecido, levantá-lo, sará-lo, justificá-lo, assentá-lo na mesa e dizer a ele: agora você se tornou membro do meu sacerdócio real. É por isso que ele disse em 1 Pedro capítulo 2: vós é que sois a nação santa, o povo eleito, adquirido por Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nem sequer vocês eram um povo, mas agora somos. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora nós a recebemos. Mas Jesus refuta, dizendo: vocês estão certos, eu comi sem lavar as mãos, mas o problema é que vocês pregam sem lavar o coração, porque é do coração que procede homicídio, inveja, glutonaria, dissensão, discórdia, morte, adultério, homicídio e tantas outras coisas. Não sabeis vós que o que contamina o homem não é o que sai, mas o que entra. Jesus está saindo desse ambiente, em Jerusalém, na Galileia, próximo de Jerusalém, em direção a uma outra cidade. Isso já é um apontamento da salvação,
que se estenderia aos gentios. Cuidado com a presunção, cuidado com o falso sentimento de que já está tudo bem em Cristo Jesus, porque o maná que serve para hoje tem que ser usado hoje e não pode ser guardado para amanhã. Então eles se consideravam sábios demais, aceitos por Deus só pelo fato deles serem filhos de Abraão. E eu quero aqui, feito a introdução, chegar nesse texto com você para falar sobre uma fé inspiradora. E talvez eu poderia me apropriar com os direitos bíblicos em te apontar o caminho de Abraão, conhecido como pai da fé, aquele que Deus o tirou de uma terra chamada Ur dos Caldeus, e sobre uma palavra Abraão deixou tudo, mas mesmo assim levou o traste de Ló, o parente. Tem hora que Deus chama a gente para uns movimentos, a gente insiste em trazer algumas coisas, né? Medo. E talvez nós poderíamos falar da fé ousada de Moisés. Afinal ele falava face to face com God. Estou aprendendo inglês, face a face com Deus. E esse homem libertou através do poder divino todo um povo que estava escravizado. Que fé sobrenatural. Talvez da fé de Sansão, no último instante ele pede para colocar nos principais pilares, e a estrutura, ele matou mais midianita, mais filisteus no seu tempo, onde ele já estava morrendo do que a vida inteira. Mas a fé que João Marcos traz, não é essa fé apenas apoteótica, extraordinária. Existe muito mais fé na simplicidade de pessoas que nem pedigree, família cristã ou coisa do tipo possui, mas Deus achou graça, te atraiu, te escolheu, te tirou do lamaçal do pecado, te deu um destino, um novo e vivo caminho, te capacitou. E talvez você não esteja entendendo porque não tem a ver com você. Eu é que achei graça em você, eu é que te chamei, eu é que te escolhi. Por isso agora eu vos chamei, designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Jesus saiu daquele lugar, aquele lugar onde ele estava encharcado de religião, nos lugares que Jesus era para ser adorado, ele estava sendo odiado. E no lugar onde Jesus deveria ser odiado, ele foi adorado. Cuidado, para você não confundir em saber quem é Jesus, mas não o conhecê-lo por experiência. E Jesus saiu daquele lugar, e lembrando, para onde Jesus vai, já começa a escandalizar a tradição judaica. Tiro e Sidom. Por que Tiro escandaliza? Porque é a cidade natal de Jezabel, a que perseguia os profetas, uma cidade que era mal vista pelos judeus, a terra de Acabe, a terra de Jezabel. Tiro, curiosamente, quer dizer rocha, ficava a 60 quilômetros de Jerusalém. Sidom, a 100 quilômetros. Eram cidades que pertenciam à Síria. Nos dias atuais, nós poderíamos afirmar categoricamente que Tiro e Sidom seria parte do Líbano, uma região portuária. Eles eram vendedores de púrpura, o que garantia livre comércio. A cidade crescia exponencialmente, se fortalecia na sua arma bélica, na escrita. Mas era uma cidade que não era conhecida por milagres, mas por imoralidade. Era uma cidade aquém da aliança, era uma cidade perdida, desconhecida, ou quando conhecida, apontada como pagã. E Jesus decide lá, porque ele não procura uma fé inspiradora só nos ministros, mas naqueles que o
esperam, os que almejam e desejam por Ele. E é por isso que ele, saindo, foi para esta cidade. O texto nos diz: entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Tarde demais, porque a fofoca boa é aquela que você pede segredo. Quanto mais segredo você pede, mais as informações são passadas. Mas por que Jesus não queria que ninguém soubesse? Ele queria ter um tempo de descanso. Mas se tem uma coisa que Jesus não resiste, é mesmo no seu tempo de descanso, Ele encontrar alguém que queira descansar nele. Ele para tudo. E ele diz, ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Não conseguiu manter o segredo. Parece que até os dias atuais também não conseguiu. Muitos segredos. De fato, logo que uma mulher estava ali, consciente de que a sua filha estava sob domínios demoníacos, eu já aprendo algo muito preciso aqui. É interessante que perturbava os demônios a filha daquela mulher, mas aquela mulher, ousadamente diferente dos fariseus, recorreu a Jesus sobre uma situação adversa. Os fariseus, ao invés de recorrer a Jesus, eles prenderam a Jesus. Eles condenaram Jesus por blasfêmia. Eles disseram que Jesus era apenas um agitador qualquer. A salvação entregada graciosamente aos judeus é a mesma forma também em que Deus se utiliza para estender aos gentios. Irmão, se gritar pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Nós somos todos pecadores diante de Deus, mas agora em Cristo justificados. Justificados. Se de um lado nós temos a tradição expulsando Jesus de casa, nas casas onde ele não era bem-vindo para os judeus, eram as casas que o recebia. Tem gente com chamado negando o propósito, por isso que ele dá propósito e chamado para quem nem esperava. Porque Deus não depende da gente para ser Deus, é nós que dependemos dele para continuarmos seus filhos. E essa mulher, curiosamente, soube que Jesus estava ali, irmãos. A filha endemoniada, ela não fez ali nenhuma campanha, talvez porque a certeza de que somente um poderia expulsar aquele demônio tinha que ser maior do que os demônios. Jesus é o maior, por isso ela foi até Jesus. A gente vai tentando várias alternativas, quando elas esgotam, a gente corre para Jesus, que deveria ser a primeira e única alternativa. Jesus. E depois, se o Senhor quiser fazer de outra forma, o Senhor faça, mas está nas tuas mãos. Então ela precisa quebrar alguns preconceitos étnicos e religiosos. Mulher e homem, gentil e judeu. Mas ela sabia que o único que poderia sarar a sua filha, uma mãe sabe a dor de ver um filho padecendo, sentindo necessidade. Irmão, preste atenção nisso. Olha a diferença do perdão para a misericórdia. Eu já disse isso aqui. Quantos já haviam ouvido? Ninguém. Então não disse, mas agora vai ser dizido. Os filhos é a coroa do pai.
E uma mãe é como uma leoa em relação ao seu filho. Sim ou não? Imagina um filho padecendo. Talvez eu pensasse, daqui a pouco, o meu filho, a minha filha, eu queria ver ele crescendo. A expectativa de ver ele entrar no altar, de conquistar o diploma, usar uma beca, jogar o cabelo para cima, levantar aquele troféu, ver os meus netos. Irmãos, um pai ou uma mãe é capaz de deixar de comer para dar para o filho. Esse é o desespero dessa mulher. Mas olha a diferença da misericórdia. Se no perdão a gente aprende que perdoar é dar o direito para o outro te ofender de novo. Você não entendeu? No perdão, o perdão do tipo bíblico é quando você dá o direito ao agressor dele te agredir de novo. Isso é perdão. Tiago, que heresia é essa? Se te ferirem numa face, faça o quê? Dê também a outra. Na misericórdia é diferente. Eu tenho um filho, alguém mata o meu filho, um assassino, e eu falo para o assassino: você roubou a minha única pedra preciosa. Era o meu filho. Tudo que eu queria era ver ele formar, crescer, multiplicar. Mas eu quero agir de misericórdia em relação a você, assassino. Hoje, você ocupa o lugar do meu filho, para ser o meu filho no lugar dele. Foi isso que Deus fez por nós em Cristo. Nós, por soberana vontade divina e presciência, matamos o Filho de Deus, o nosso pecado. Mas Deus, no Filho, nos colocou com Ele nas regiões celestiais. Esse é o desespero dessa mãe. A mulher era grega, pagã, estava acostumada com uma outra cultura, mas ela ouviu falar de Jesus, era o suficiente. Irmãos, cuidado para que os de fora não tenham mais fé do que os de dentro. Quantas vezes nós estamos diante de um diagnóstico que é o médico que tem que nos encorajar, porque falta fé para crer. Quando nós estamos experimentando desaventuranças no meio corporativo, Deus sempre usa pequenos, gente que nem crente é, para te falar: confia. Para que nós tenhamos uma fé inspiradora, nós precisamos estar conscientes daquele que nos salvou e nos deu acesso a Ele também por meio da fé. E essa mulher, de origem grega, rogava. Irmão, mas eu já estou orando demais, Tiago. Eu já estou indo em 5 cultos no domingo. Continua rogando, porque nenhuma das vossas orações é em vão. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim de esperança e um fim que desejais em Cristo Jesus. Vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa mulher rogava. Ela já começa a nos ensinar uma fé extraordinária. Ela não conhecia a Torá, ela não tinha participado das ceias, ela não ia nos cultos judaicos, antes o contrário, ela poderia estar envolvida em outras coisas. Ela não se sentia digna, por isso ela rogava, por isso ela foi até Jesus. Acabaram as minhas soluções físicas, naturais. Jesus, só o Senhor pode expulsar aquele demônio. Irmão, deixa na mão de Jesus, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Não se turbe o coração.
aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Então nós precisamos desse tipo de fé, que não só nutre a nossa espiritualidade, como também reverbera em nosso meio. Que fé ousada é essa? É a fé do tipo de Deus derramada em meu coração, que crê contra circunstâncias, que crê contra a realidade. Na matemática de Pitágoras, o necessário para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, eram mais ou menos 5.000 pães, mas na mão de Jesus, ele lança a matemática de lado, e começa a entregar ao Pai, dizendo: graças eu te dou. Foi alimentando 1, 2, 3, 5, toda uma multidão alimentada, e ele disse: sobrou alguma coisa para vocês entenderem. Todas as vezes que vocês tiverem fé, ainda que seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para eu operar, para eu agir, para eu multiplicar, para eu curar, para eu levantar, para eu fazer. E ele respondeu. Ele começa dizendo, usando um poema, ou um jargão da época: eu vou estender a salvação. Em outras palavras, eu vou pegar o pão e vou dar aos cachorros, ou seja, eu vou estender a salvação aos gentios. Eu não posso fazer isso, mas é porque ele já tinha vindo apontando o caminho em Jerusalém. Quando ele chegou, eles conclamaram hosana nas alturas, mas foi o mesmo povo que diante de Pôncio Pilatos conclamou dizendo: solte a Barrabás e crucifique a esse Jesus. O povo que celebrou a chegada, depois festejou a morte. Mas o que ele se esquecer, que quem estava naquele madeiro não era Elias, não era João Batista, era o dono da vida. E eles disseram: morreu na sexta, mas ao terceiro dia as mulheres foram até o sepulcro. A essa altura a pedra já estava arredada, já tinham 2 varões clareando lá dentro, e disseram aquelas mulheres: a quem vocês procurais dentre os mortos? Aquele que já ressuscitou, ele não está mais aqui. A morte foi vencida, tragada foi a morte pela vida de Cristo. Ele ressurgiu e assentado está em um alto e sublime trono, coroado de honra e glória, e voltará sobre os montes com os seus cabelos brancos, os seus olhos como chama de fogo, espadas afiadas da sua boca, os seus pés como latão reluzente, e na sua coxa esquerda está escrito: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Uou! Você veio no dia certo, na hora certa. Você sai daqui inspirando em fé. Amém. Eu não posso estender a salvação aos gentios, não cabe dentro da lógica da tradição, verdade. Mas eu não trabalho com lógica, eu ando no sobrenatural. E quanto mais apertado embaixo fica, mais propício para o derramamento das coisas do céu. E ela disse: sim, Senhor, esse texto fala de salvação, irmãos. Obviamente que aqui tem personagens importantes. Um condenado, um demônio, que o Senhor o repreenda. Uma mulher sem nome, uma religião tentando perpetuar, mas o Deus encarnado na história. E é por isso que ele usa dessa alegoria que já era costume da época, para dizer: eu não posso estender a salvação aos gentios, a não ser que eu queira.
Eu não posso para a religião, mas para a soberania eu decidi salvar quem eu quiser, inclusive quem crê. É esses que eu procuro, aquele que crê na obra do Filho, no sacrifício vicário de Cristo Jesus, aqueles que olham para o madeiro hoje vazio e reconhecem que foi imputado em Cristo Jesus a minha e a sua culpa, aqueles que dizem e conclamam: eu não consigo dar um passo sequer sem Jesus, eu preciso da ajuda, eu preciso da misericórdia, do favor, do cuidado, da provisão, da vida de Deus em nós e conosco. Quase que não saiu. Isso começa a chamar a atenção de Jesus. É disso que eu queria. Eu não quero quem conheça a Torá sem viver um versículo dela. Eu quero que quem deseja aprender comigo e na minha presença. Aquela mulher disse: o senhor está certo, realmente eu não sou digna, porque eu sou uma cachorrinha, filha de cão, tratado assim há tempos por conta dos judeus. Mas deixa eu te dizer, Jesus, até as crianças comem e deixam cair migalhas no chão. Os cachorrinhos vão lá e se alimentam. Em outras palavras, ela está dizendo: eu não posso entrar, mas o Senhor me deixa? Sim. Eu não posso ser filha de Abraão, mas o Senhor me permite pela fé? Sim. Eu não tenho o histórico de uma família cristã, e mesmo assim o Senhor tem algo comigo? Sim. Eu não escolho patente, eu escolho servos. Irmãos, é isso que mexe com clareza a alegria de Jesus em perceber que, diferentemente dos lugares onde ele deveria ser adorado, justamente na terra de Jezabel, tinha também curiosamente uma mulher que desejava conhecer quem era Jesus, porque ela sabia que somente Deus tinha poder de expulsar demônios, não podia ser um profeta apenas. E Jesus foi despertado isso. Essa é a fé que me inspira, essa é a fé ousada. Então ele disse, por causa da sua resposta. É o que determina. Soberanamente ele faz o que quer, mas há momentos que essa responsabilidade que nós precisamos assumir não anula de maneira alguma a soberania de Deus. Irmãos, eu e você precisamos aprender a confiar, eu e você precisamos crescer em fé, eu e você precisamos ser ousados, eu e você precisamos aprender, eu e você precisamos ser experimentados. Não dá para viver do maná de ontem, é preciso um anseio pelo maná de hoje, e talvez, se o Senhor quiser, o de amanhã, mas nós estaremos preparados para viver tudo aquilo que Cristo nos chamou para viver hoje e agora. Quantos estão entendendo isso? Feita a introdução, fica de pé no seu lugar. A salvação estendendo aos gentios, eu e você, e brilhantemente nós percebemos alguém despontando na multidão. O compromisso de Jesus não é com a massa, é com o Filho. Por isso que muitos seguiam, porque apenas queriam desfrutar daquilo que as suas mãos poderiam proporcionar, mas outros o seguiam para desfrutar do conhecimento da sua face, daquilo que ele poderia ensinar. Muito mais do que pão,
muito mais do que cura, eu quero a tua presença, Jesus. E ela foi para casa, encontrou a filha deitada na cama, e o demônio o deixara. Esse relato também está em Mateus, e você não vê Jesus degladiando com o demônio. Afinal, o diabo é o nosso adversário, porque Deus não tem inimigo à sua altura. Irmãos, você nem percebe aqui. Olha, demônio, o que você veio fazer? Olha, de onde você vem? O que você recebeu? Não. A fé daquela mulher possibilitou um grande milagre na sua vida, porque em Jesus Ele não precisa exercer um tipo de esoterismo para expelir o demônio. Ele é o dono da vida. Talvez o nosso maior medo é atrair demônios para a nossa vida. Quando a gente vai a alguns lugares, come algumas coisas, você deveria ter medo do seu nome não estar escrito no livro da vida. Esse deveria ser o seu maior medo, em não conhecer a Jesus. Essa mulher nos diz que há uma possibilidade de eu e você exercermos uma fé sobrenatural a ponto de inspirar, amém? E eu quero concluir com uma linda história. Essa história diz que havia alguns bambus, percebendo que em uma aldeia bem longínqua, remota, o povo padecia por sede, por falta de água. Esses bambus eram crentes e tinham mãos, boca. A história é minha, eu posso colocar as coisas que eu quiser agora. E cada um dos bambus deram a mão para o outro e começavam a orar, dizendo: Deus, manda uma resposta para aquele povo, entra com providência, uma fé ousada. E de repente um bambu escutou o barulho de um caminhão chegando. O outro disse: chegou a providência, um caminhão pipa. Mas desce de dentro daquele caminhão um lenhador alto, forte, bonito, parecido comigo. Confiança é tudo, né, irmão? E ele desceu com uma mala nas mãos, e o bambu talvez perguntando: o que é isso? Ele não deveria levar esse caminhão em direção àquela cidade. E aí de repente o lenhador pegou de dentro da mala um cutelo, uma foice, segurou no pescoço do primeiro bambu, e tá! E o bambu, ai, Leandro. E o lenhador começou a dizer para o bambu: não chora não, bambu, você vai ser uma bênção. Trá! Ai, está doendo o lenhador. E o lenhador dizia: não chora não, bambu, você vai ser uma bênção. E de repente o lenhador enfia a mão de dentro da mala e tira um tição, uma espécie de um alicate. Pega o bambu, percebe nódulos e caroço e começa a puxar de dentro cada um daqueles caroços. E quanto mais ele puxava, mais o bambu gritava: está doendo, lenhador. E o lenhador dizia: bambu, não chora, você vai ser uma bênção. Arrancou um caroço, o outro caroço, foi fazendo isso com os bambus. E de repente, quando pensou que já tinha terminado, ele pega uma lixa grossa, olha para dentro do bambu, viu ainda algumas envergaduras do lado de dentro, do lado de fora, e começou a lixar o bambu. E o bambu gritava: está doendo, lenhador. E o lenhador dizia: não chora não, bambu, você vai ser uma bênção. Aqueceu uma fogueira, colocou o bambu lá dentro, moído, já triste, cansado, sofrendo. Ele dizia: está doendo. E o lenhador dizia: não chora, bambu, você vai ser uma bênção. Pegou aquele bambu que estava molinho, conectou com o que já estava firme,
firme, vai entendendo, um no outro, foi na fonte da água, e desceu em direção à aldeia, e chegou a água naquela vizinhança. Moral da história: não chora não, bambu, você vai ser uma bênção. Levanta a mão para o céu, feche os seus olhos, declare ao Senhor que você veio encontrar com Ele nessa manhã. Jesus, eu te entrego tudo, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha história. Eu cansei de ser o dono, eu cansei de ter o controle, eu desisto de ir na força do meu braço. Eu saio daqui como aquela mulher, talvez sem uma origem, mas de uma coisa eu quero, Jesus, eu quero a tua presença. Levanta a mão para o céu e adore, adore. Vamos adorar o nome de Jesus. Continue declarando isso, feche os seus olhos, se permita ser tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está te convencendo nessa manhã, o Espírito Santo está transformando o seu coração nessa manhã. É tempo de cantar, esse é o dia que o Senhor escolheu. Com as suas mãos levantadas,